Seja bem-vindo, este é o canal Direito para Todos. Eu sou o Dr. Claucimir Pereira. Uma outra questão de direito de família que é dúvida de muita gente é se pode aumentar o valor dos alimentos depois que é feito o julgamento. Primeiro, há de se fazer uma distinção aqui. Se você tem uma ação de alimentos e o juiz julgou em um montante que ele considerou bom, mas que você sabe que é menor do que você precisa e que o pai pode pagar, o caminho do advogado será interpor um recurso de apelação para que o tribunal possa rever aquele julgamento ou não, mantendo a sentença ou atendendo o seu apelo e deferindo a majoração dos alimentos. Mas na prática, às vezes você ajuiza a ação de alimentos quando a criança está em tenra idade, 4, 5, 6 anos, e depois a criança está com 10, 12, os gastos com alimentação, transporte, colégio, educação em geral e até as necessidades da criança de se divertir, de participar de eventos, faz com que o valor da pensão que foi fixado quando aquela criança ainda era um bebê e etc., fiquem muito defasados. Quando ocorre essa defasagem, a análise que a mãe deve fazer ou que o pai deve fazer, porque tem muito pai que também ele tem a guarda do filho e quem paga a pensão é a mãe, quem paga os alimentos é a mãe. Então ambos, a igualdade constitucional garantiu esse tratamento comum ao pai e à mãe. Então, quando se verifica que o pai pode pagar mais alimentos e quando a necessidade do filho é de receber mais do que foi inicialmente tratado, o caminho é uma ação nova, que é chamada de ação revisional de alimentos. Através dessa ação, o pai ou a mãe vão provocar o judiciário e comprovar, através de nota fiscal, através de comprovantes de gasto e tal, que aquela criança necessita agora de um valor maior, uma porcentagem do que o pai recebe maior do que o que foi fixado quando da propositura da ação de alimentos. Para que haja uma maior compreensão disso, funciona da seguinte forma: o pai ganha R$5.000 e paga de pensão para um filho a quantia de R$1.000. Só que ele continua recebendo os 5.000 e a criança necessita de mais do que os R$1.000 para sobreviver. Nesse caso, a mãe ou o pai ajuizariam a ação visando a revisão dos alimentos e vai caber a quem pede a revisão, tanto o pai quanto a mãe, quanto para cima quanto para baixo. No finalzinho do vídeo eu vou explicar o para baixo aí. No caso da mãe querer que a pensão suba de 1.000 para 1.500, ela vai ter que comprovar que 1.500 é a necessidade do menor e o pai terá que comprovar que ele pode pagar só 1.000 e não pode pagar os 1.500. Geralmente, o juiz, analisando o caso,
com o binômio que o direito impõe, que é necessidade e possibilidade, necessidade do filho e possibilidade do pai ou da mãe que presta os alimentos, de aumentar, às vezes no patamar do que foi pedido, às vezes em um patamar um pouquinho menor, tá? Para adequar aquela situação ao caso concreto. E quando é para baixo, por exemplo, o pai, quando foi ajuizada a ação de alimentos pela mãe da criança, ele recebia 5 mil. Mas só que ele perdeu o emprego e ele foi condenado na ação de alimentos a pagar 1.500 com base nos 5 mil que ele recebia. Só que agora a situação é outra. Ele foi mandado embora do emprego, conseguiu um novo emprego para ganhar 3 mil reais. O pai, nessa situação, ele vai poder ajuizar uma ação, comprovar que a possibilidade dele, ou seja, que a renda dele caiu muito, e aí sim ele terá o direito de pedir a revisão do que ele está pagando para baixo, para reduzir os alimentos. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Fiquem com Deus.